E aí, xadristas do IFAL, a gente vai começar a partir de hoje uma série de videoaulas que basicamente é um treinamento, tá? Qual é a minha proposta aqui? Esse treinamento ele deve ocorrer presencial, espero que ele ocorra presencial, mas devido aos níveis de dificuldade que a gente tem tido com relação à pandemia, a gente voltou a estar no ensino remoto. E a proposta da gente lá no Clube de Xadrez, aqui do IFAL Piranhas, é, além das aulas para os iniciantes, para aqueles que já tenham um certo nível, um fundamento, a gente fazer um treinamento voltado para as competições. E nesse ponto é onde entra essa série de videoaulas baseada em uma coleção de livros. Essa coleção se chama Build Up Your Chess, né? Construa o seu xadrez, feito pelo autor Arthur Yusupov. A gente vai começar inicialmente pela parte 1 da coleção, que é The Fundamentals, né? Os fundamentos, e depois seguiremos, obviamente, aí vai decorrer do tempo, dos anos que a gente vai levar para fazer isso, para as próximas partes da coleção. Mas por que esta coleção e por que a obra do Arthur Yusupov? Dentre os livros que eu encontrei para, digamos assim, trabalhar ou preparar para melhorar o xadrez, talvez essa tenha sido a melhor coleção, junto com a coleção do Serayan, que é, eu não sei pronunciar Serawan, eu não lembro, que é Xadrez Vitorioso, mas essa eu achei mais objetiva. No entanto, ela tem um problema, ela só existe ela em inglês, por isso que eu tenho traduzido algumas partes dos textos e vou fazer essa série de videoaulas com esse objetivo de trazer justamente a questão da tradução em inglês, né? Então, esse é um ponto. Essa é a melhor coleção que eu encontrei para o nosso nível, digamos assim, para vocês poderem desenvolver seu xadrez. Por quem é o Arthur Yusupov, né? Quem é esse autor? Nascido em Moscou em 1960, é um ex-xadrista alemão. Sei que eu acabei de dizer que ele é de Moscou, da Rússia, mas ele se naturalizou alemão, acho que nos anos 80. Foi campeão mundial júnior em 1977, foi segundo lugar do campeonato nacional mais difícil do mundo, que é o campeonato soviético, em 1979. Então, ser o segundo lugar da União Soviética significa que você está entre os melhores do mundo. Foi campeão alemão em 1996 e 2005, outro torneio extremamente difícil. E, além disso, participou do torneio de candidatos pelo menos 4 anos, 1986, 89, 93, 95. Para quem não sabe o que é torneio de candidatos, está perdido aí, no xadrez você tem um campeão mundial. Esse campeão mundial ele é desafiado todo ano por um outro enxadrista, e para esse enxadrista desafiar ele e poder tirar ele do trono de campeão mundial, ele precisa ganhar o torneio de candidatos, que normalmente junta ali um número, se eu não me engano, de 8 melhores enxadristas daquele ano, que vão disputar, né? E quem ganhar o torneio de candidatos pode desafiar para o match o campeão mundial. E aí eles vão ter uma série de jogos, uma série de partidas, né? O campeão mundial não é decidido com uma partida só, mas sim com um match de várias partidas durante um mês. Ele foi treinado pelo grande treinador e escritor de livros, o Mark Dvoretsky, talvez, aí eu digitei errado, é Dvoretsky, tá? Sem o O aí, o primeiro O, né? O Dvoretsky, pelo menos aqui no Brasil, ele é extremamente lido, né? E aí você tem o Rafael Leitão, que chegou já a treinar um tempo com ele e tudo mais, e é um dos grandes, ou talvez o maior, ou mais famoso treinador de xadrez de todos os tempos. Um outro ponto aqui é que atualmente o Yusupov ele vai migrar, ele deixa de ser enxadrista, competidor, e ele vai se tornando treinador e depois escritor de xadrez junto com o próprio Mark Dvoretsky, certo? Algumas das principais obras, essa que a gente vai fazer a série de videoaulas, que eu vou falar daqui a pouco, que é voltado mais para um público que precisa desenvolver seu xadrez ainda do início. Depois ele tem uma que já junto com o Mark Dvoretsky, voltado para os jogadores experientes, chamado School of Future Champions, né? Escola dos Futuros Campeões,
que também tem um trecho dela foi traduzida para o espanhol, que é muito lida no Brasil, que é o Treinamento de Elite, né, que é escrito por Dvoretsky e foi traduzido. Essas são talvez as principais obras, né, a Build Your Chess, a School of Future Champions e Treinamento de Elite. E agora vamos para a obra, né? Que coleção é essa? Build Your Chess. Ela é meio estranha, por sinal, o título, sabe? Ela não tem um nome muito certo, porque o Build Your Chess é tipo livro 1 da coleção, tá? A coleção é dividida em 3 níveis, cada nível tem 3 livros, e o livro 1 de cada nível é o Build Your Chess. Então, mas no Brasil e no mundo todo ficou conhecida assim, tá? Ela é dividida em 3, como eu falei, com 3 livros para cada nível. Nível 1, The Fundamentals. Aí você, por exemplo, eu vou botar os PDFs. Se você quiser ir lendo na frente, se você for mais precipitado, mais adiantado, conseguir ler inglês, o inglês também é simples. Não estou conseguindo ler porque eu sei muito inglês, é porque realmente é um inglês simples, tá? Então, por exemplo, toda a coleção ela vai ser dividida. Livro 1, o Build Your Chess. O livro 2, o Bust Your Chess. E o livro 3, o Chess Evolution. Aí, o nível 2, né, vai ser o Beyond the Basics, né, iniciando do básico, iniciando os básicos, que é o nível 2, é a coleção azul. Aí, de novo, ela tem o Build Your Chess, Boost Your Chess e o Chess Evolution. E o nível 3, que é o Mastery, né, que é o nível que a gente está muito longe de chegar lá, vamos com calma, a gente ainda está no laranjinha, o nível 3, o verde, o Mastery, também dividido nesses 3 livros, tá? Então, essa é a coleção que eu pretendo, com o tempo, fazer essas videoaulas. Isso significa quantas videoaulas? Significa, para cada livro desse, nós temos 24 aulas, certo? Então, talvez o trabalho de uma vida, né? Isso aí. E por que eu estou fazendo isso? Não é só por vocês também, vamos ser bem sérios. Eu não sou um enxadrista experiente, eu não sou um enxadrista que compete, eu não sou alguém de um nível maior. Então, eu quero evoluir no meu xadrez junto com vocês. Então, eu não estou fazendo isso aqui para ensinar vocês, eu estou fazendo isso aqui para aprender junto com vocês. Então, eu vou fazer essa coleção, traduzindo ou as videoaulas, para a gente aprender juntos. E aí, se vocês forem acompanhando, fazendo os exercícios, eu acredito que a gente vai crescendo junto, né? Nosso xadrez. E como é que funciona, por quê, né? Qual é a lógica dessa coleção? E aí vamos ver um pouco de como ele explica. O Arthur Yusupov, ele explica o seguinte. Essa coleção ela surge de um programa de treinamento feito por ele, presencialmente, não é um livro, né? Ele treina em xadristas, ele é professor de xadrez, e ele tinha um programa de treinamento do curso dele, né? Ele tem uma escola de xadrez, e ele dividia essa escola de xadrez em 3 níveis, ou em 3 grupos. O pessoal com rate de até 1.500, o pessoal com rate de até 1.800 e o pessoal com rate de até 2.100. Obviamente, acima desse grupo já estão os jogadores mais experientes, competitivos, que ele dá um treinamento profissional. Então, aqui ele está falando de pessoas que ainda não são profissionais, né? Que não estão treinando para pelo menos para ganhar torneios ainda, que não vivem de xadrez, que estão ainda desenvolvendo o seu xadrez. Por isso que ele bate muito no ponto de que esses livros são para evoluir o xadrez. Cada etapa anual consistia em 24 módulos e 24 testes, além do teste final. Isso no treinamento dele. Então, ele fazia um treinamento onde essas pessoas, né, desenvolviam isso por um ano, né, com 24 módulos e 24 testes e um teste final. Ele vai transportar isso para a coleção de livros deles. Ele vai basicamente criar um livro no formato de programa de ensino, que é muito comum na União Soviética, era muito comum na Rússia pós-União Soviética, lembrando que a Rússia é o país do xadrez, mas não era muito comum fora dela. Então, ter livros que são programas de ensino, que você consegue aprender e desenvolver seu xadrez sozinho até um certo ponto, é muito comum lá. Então, ele disse, vou fazer esse livro para o público não russo. Então, por isso que ele foi primeiro escrito em inglês. O que é a proposta desse livro? Trazer o conhecimento básico e necessário em 6 áreas do jogo. Tática, jogo posicional, estratégia, cálculo de variantes, abertura e finais, que são basicamente as 6 áreas principais do jogo e talvez as 6 áreas totais do jogo, né?
Lembrando que o jogo é desenvolvido dividido em abertura, meio jogo e finais, sendo que dentro do meio jogo, principalmente, vai valer muito da tática, do jogo posicional e da estratégia. Apenas a coleção ela não garante o aumento de rate, isso é muito importante, né? Ele fala muito de superar esses 2.100 em 3 anos, mas não só isso não vai garantir que você aumente seu xadrez. Mas ela vai dar uma base sólida e um salto para suas habilidades. Então, qual é a lógica aqui? Essa coleção ela não vai, pô, eu li essa coleção e só isso vai me dar rate? Não, você vai precisar outras coisas para aumentar seu rate, desenvolver seu xadrez. Mas essa coleção vai lhe dar uma base sólida. Você vai conhecer xadrez melhor e você vai exercitar o xadrez melhor, né? Mas para você melhorar, você vai precisar entrar em outros pontos. Por exemplo, vai precisar jogar torneios, vai precisar analisar suas partidas dos torneios, vai precisar estudar partidas, comentadas e analisar jogadores fortes. Isso de acordo com o seu nível, né? Quem está lá no comecinho ainda não faz isso. E vai ler outros livros de xadrez de áreas específicas. Por exemplo, eu quero melhorar os finais, então eu vou estudar livros de xadrez só de finais, né? E assim por diante. Então, essa coleção, o que é que ela pretende? O que é que ele pretendia com isso? Ele pretende ajudar quem não tem treinador. Qual é a lógica dele? Lá na Rússia, né, ou na Alemanha, você vai encontrar várias escolas de xadrez. Mas fora desses países, nem sempre você tem acesso à escola de xadrez. Por exemplo, aqui, né? Aqui no IFAL Piranhas eu criei o clube, mas eu não sou treinador de xadrez, eu não sou formado, eu não sou um jogador, por exemplo, experiente, eu não tenho um nível avançado. A gente está criando mais para criar uma cultura de xadrez e quem sabe competir, né? Então, ele chamou muita atenção nisso. No mundo todo, as pessoas praticam xadrez sem ter um centro de treinamento, sem ter um treinador, sem ter um clube que possa lhe dar estrutura com um professor formado e tal, para dar essa estrutura. Então, esse livro, ele meio que vai substituir a ausência desse treinador, obviamente nunca substituindo completamente. E para quem trabalha ensinando xadrez, que é o meu caso que estou propondo ensinar xadrez para vocês, vai ser um suporte para que possa ter um roteiro, né? Possa seguir daí. Você pega o livro, você vai trabalhar esse livro e com o tempo você vai ensinando melhor o xadrez, né? Para os seus alunos. Como é que trabalha esse livro, essa coleção? Primeira coisa, a gente está aqui, obviamente eu estou falando do livro, mas vai ser uma videoaula, as videoaulas. Você precisa assistir as videoaulas sobre aquele tema com um tabuleiro de xadrez. Óbvio, se você tiver um tabuleiro de xadrez, né? E aí você pode também criar seu próprio tabuleiro em casa, tem vários vídeos na internet que ensina. Mas, por exemplo, pegou o celular para assistir a videoaula, monta seu tabuleiro de xadrez. Fica pausando nos diagramas para você acompanhar no tabuleiro de xadrez. Por quê? Embora hoje o jogo seja online, né, a ideia da gente é jogar presencial. Então, se você só ficar acostumado a ver na tela, você vai falhar na hora de um jogo, tá bom? Então, isso é muito importante. Pense sobre cada posição ou diagrama que vai aparecer por pelo menos 5 minutos até encontrar uma solução sozinho. Então, a gente chama isso talvez de um estudo ativo, tá bom? É muito importante isso, que é um estudo onde você não vai só ler, você vai interagir com o seu estudo, você vai ser um agente do estudo, você vai encontrar soluções. Eu lembro muito que o Rafael Leitão disse que o melhor jeito de estudar um livro de xadrez é com um tabuleiro, uma folha de papel e um lápis. A folha de papel não serve só para anotar, a folha de papel serve para você cobrir as respostas do diagrama que aparece. O diagrama são aquelas posições. Então, em vez de você já ir para a leitura, você olha para aquele diagrama e tenta encontrar a sua solução sozinha. Tenta ver se você acerta aquela solução, certo? Depois que você leu o capítulo, fez as posições, acompanhou toda a resolução, ao final de cada capítulo, você tem um teste. Esse teste é feito de 12 exercícios ou 12 posições. Em cima do exercício vai ter o nível dele. 1 estrela, nível fácil. 2 estrelas, nível médio. 3 estrelas, nível forte, né? Nível alto. Cada estrela dessa também indica a quantidade de pontos que você vai somar naquele exercício. Por exemplo, os de 1 estrela vai ser 1 ponto. A solução é simples. De 2 estrelas vão ser 2 pontos. Então, muitas vezes até tomem cuidado. Eu botei uma resposta lá, o movimento é tal. Para o de 2 pontos e 3 pontos, dificilmente isso vai lhe dar 2 pontos ou 3 pontos.
eu percebi que ele faz o quê? Ele bota o seguinte, a variante, né? Ou seja, os movimentos, 1, 2, 3 movimentos, e aí se você acertar, por exemplo, até um certo nível da variante, você ganha 2 pontos. Então, às vezes, você tem um ponto para o movimento 1 e você vai ter 2 pontos depois que acerta 3, 4 movimentos à frente. E 3 pontos se for muito difícil acertar um pouco mais. Então, é sempre importante você anotar várias variantes, tá? Então, a pontuação ela é somada com o seu nível de acerto da variante e da profundidade da resposta. Às vezes, o que é que eu faço? Quando eu faço esse exercício, eu boto mais de uma variante. Por quê? Porque eu quero saber quais são as variantes possíveis quando tem uma resposta diferente para o adversário. Não mova as peças enquanto estiver resolvendo a posição. Isso é muito importante. Montou o tabuleiro para resolver a posição, pensa. Vê as variantes, os movimentos. Não move as peças. Anota a sua resposta de todas as variantes necessárias. Depois que você já tiver certo de que é aquilo ali, antes mesmo da correção, você pode até mexer para testar, mas nesse momento você não vai mexer até achar a resposta. Não conseguir resolver um exercício, aquela posição, vai para as outras. Depois você volta para esse exercício e tenta por mais 10 minutos. Agora movendo as peças. Por quê? Porque para você se acostumar também, porque muita gente está começando e ainda não consegue fazer muitos exercícios sem mover as peças. Então, por exemplo, não consegui de primeira, fiz os outros, voltei para esse, boto lá, fico mais 10 minutos movendo para ver se eu acho a resposta, tá? Em nenhum exercício você vai usar ou obter a ajuda do computador, do famoso Stockfish, dos programas que estão no chess.com, que estão no Lichess, nos sites, né, de xadrez, para ver qual é a resposta. Senão, não tem sentido, tá? Depois você faz, anota a sua resposta. Se você errar, depois você refaz. Mas não usa computador. Na hora da correção, isso é muito importante. Vou corrigir. Só vou anotar os pontos? Não. Se você vai corrigir, monta o tabuleiro e repete a variante. Professor, mas eu acertei de primeira aqui o movimento 1, mas se a resposta lá, o que ele dá, tem mais movimentos para frente, para você entender melhor como aquela resposta foi positiva, repita essa resposta no tabuleiro e suas variantes, tá? E se a sua pontuação for muito baixa, leia o capítulo novamente, ou assista a videoaula novamente e tente fazer os exercícios novamente. Por isso que é bom até as respostas você não botar na folha do exercício, se você imprimiu. Você botar numa folha em branco, tá certo? Uma coisa que chama atenção, que ele chamou atenção, quando você está lendo o capítulo, ele dá a entender que você vai demorar e vai se dedicar a esse capítulo por umas 2 horas. E é mais ou menos isso mesmo, de 1 a 2 horas, dependendo do capítulo. Tem capítulos que são bem simples, você passa mais rápido. E que você vai gastar de 1 a 2 horas nos exercícios. Então, na sua distribuição de tempo, nossa lógica aqui é um por semana. Então, você dedica seu tempo para fazer isso com calma, pausando, vendo no seu tabuleiro, tentando encontrar as respostas e distribuir isso no seu tempo da semana, para que você possa fazer isso com mais calma, tá certo? Pessoal, é isso aí. Eu queria apresentar apenas a coleção. No próximo vídeo aula aqui, né, no próximo vídeo já vai estar a aula 1, né, desse capítulo, desse livro, temas de mate, né, e espero que vocês gostem, né, se não der certo, a gente vai conversando e vai transformando e adaptando de acordo com a nossa realidade, tá bom?